Graça e paz da parte do nosso Deus para a nossa vida nessa manhã, reconhecendo que a bondade de Deus se renova sobre cada um de nós a cada dia. Nessa manhã é o nosso primeiro compromisso, a nossa primeira responsabilidade é nos voltarmos para Deus, adorá-lo, buscá-lo e entregar nas suas mãos os nossos planos e sonhos, tendo a certeza que Ele irá suprir a nossa vida em todas as nossas necessidades. Quero deixar nessa manhã com você um verso da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 71, o verso 17, onde o salmista Davi diz o seguinte: Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Salmo, capítulo 71, o verso 17. O Senhor tem conduzido a nossa vida desde a nossa infância, e nós queremos que a nossa vida por inteiro seja conduzida pelo Senhor. O desejo do nosso coração é um dia podermos nos encontrar com Ele e viver com Ele por toda a eternidade. Nós queremos também anunciar as maravilhas que Ele efetua na nossa vida e daqueles que estão ao nosso lado. Somos testemunhas claras da bondade, da misericórdia e da graça de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida das outras pessoas. O nosso sonho é que todas as nações, todos os povos, um dia reconheçam que Deus é Deus e que Ele é soberano e que um dia Ele vai voltar a essa terra para buscar os seus filhos. Um dos objetivos desse canal é estudarmos um capítulo da Palavra de Deus a cada manhã. E nessa manhã, quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Números, capítulo 23, 2, verso 3. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: Fica-te junto do teu holocausto, e eu irei porventura. O Senhor me sairá ao encontro. O que me mostrar, te notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Nós sabemos que Balaão não era um profeta pagão, mas também Balaão não era um profeta do povo de Deus, o judeu. Deus, na verdade, estava chamando Balaão para que ele pudesse trazer uma mensagem e levar aquelas nações que estavam ao redor da nação de Israel a reconhecer que Deus é Deus, sendo que aqueles povos eram povos politeístas. Deus queria também que Balaão falasse àquelas nações, dizendo que Deus não iria se opor àqueles que tivessem um parentesco com Abraão. Todas as nações que estavam ao redor de Canaã e que tivessem um nível de parentesco com Abraão, Deus não iria destruir aquelas nações. Eles iriam ser mantidos, eles seriam conservados como um povo. O próprio Balaão faz um pedido a Balaque que fizesse um altar de sacrifícios, 7 altares, onde eles seriam oferecidos para Deus. Balaão estava envolvido nos conceitos pagãos daquela época. Ele acreditava que a quantidade era mais importante que a qualidade. Mas Deus esperava de fato que um coração fosse obediente e sincero a Ele. Isso valeria muito mais do que muitos sacrifícios. Era uma oferta de holocaustos onde aqueles que estavam participando desse sacrifício, eles não iriam comer dos sacrifícios. Mas o objetivo era fazer com que Deus ouvisse as suas orações com o objetivo de mudar a opinião do Senhor. O capítulo 23, o verso 4 do livro de Números, Balaão se volta para Deus e o chama como sendo Deus Elohim, Deus criador de todas as coisas, o Deus que deu origem a todo o universo. Já no verso 5, Balaão se volta para Deus e reconhece como o Senhor Jeová Jireh, o Deus Redentor. Aqui estão os atributos do Messias, aquele que um dia viria aqui a essa terra morrer por pecadores, que daria a sua vida para resgatar aqueles que estavam envolvidos no pecado. Da mesma forma como Deus um dia colocou na boca da jumenta palavras e um animal falou, esse mesmo Deus estava colocando na boca de Balaão palavras para que ele pudesse abençoar o povo de Deus. Balaão sabia que ele não poderia ultrapassar a vontade do Senhor. Tudo que saísse da sua boca deveria ser resultado do que Deus tinha colocado dentro dela, porque ele sabia que ele era submisso,
Ele dependia de Deus para sair, para entrar ou para tomar qualquer decisão na sua vida. O capítulo 23, o verso 8, Balaão pronuncia uma pergunta: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Balaão aqui se coloca numa posição de incapacidade. Ele não poderia ultrapassar a vontade do Senhor. Como que ele poderia amaldiçoar um povo que era abençoado por Deus? Ele sabia que havia limite para suas ações. As suas palavras não eram conduzidas pela sua vontade. As suas palavras eram resultado do que Deus colocava no seu coração. Portanto, se Deus tinha abençoado aquele povo, ele era completamente incapaz de poder proferir alguma palavra que trouxesse maldição para aquela nação. Acredito que nessa manhã eu e você, nós precisamos sair para as nossas atividades confiando na palavra do Senhor. Nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos da promessa. Nós precisamos acreditar que Deus também derramou uma bênção especial sobre a nossa vida. Nós o aceitamos, nós o cremos nele, nós entregamos a nossa vida nas suas mãos. A razão pela qual a cada dia nós vivemos é na esperança de um dia de podermos nos encontrar com o nosso Salvador. Portanto, nós somos um povo abençoado. Nós podemos, diante do poder de Deus, vencer todas as adversidades da vida. O inimigo não terá forças para prevalecer diante do povo do Senhor. Embora reconheçamos que somos falhos, humildes e pecadores, mas aqueles que se colocam diante do Senhor e o buscam a cada dia, Deus luta as nossas batalhas. Deus está ao nosso lado para nos conceder a vitória. E é nessa confiança, é nessa fé que nós devemos marchar a cada dia. O capítulo 23, o verso 9 do livro de Números, Balaão fala que esse povo habitaria só. Balaão reconhecia que o povo de Deus era um povo singular. Balaão sabia que esse povo não poderia se misturar com outros povos. O objetivo dessa nação eram princípios divinos. Deus queria que a nação de Israel afetasse a cultura da época e não fosse afetado pela cultura secular daquele período. Deus chamou a nação de Israel para ser a sua testemunha, falar ao mundo quem é Jesus Cristo, como que eles poderiam receber a salvação, mas eles não poderiam ser afetados pela cultura do seu presente século. Da mesma forma, Deus nos dias de hoje tem chamado um povo. Deus tem preparado um povo para se encontrar com Ele. Deus espera que cada pessoa que viva sob a face dessa terra reconheça que Deus é Deus. Mas para que isso possa acontecer, aqueles que têm a palavra de Deus nas mãos precisam viver essa verdade, precisam testemunhar dessa verdade. Vivendo dessa forma, nós estaremos cumprindo os propósitos de Deus para a nossa vida nos dias em que nós estamos vivendo. Capítulo 23, o verso 16, Balaão deveria pronunciar uma bênção sobre o povo de Deus, dizendo: se eles permanecessem fiéis ao Senhor, cumprindo a vontade de Deus, ninguém teria poder para amaldiçoá-lo. As bênçãos de Deus sobre a nação de Israel eram condicionais. Era resultado de uma vida de comunhão com Deus. Era resultado de uma vida de obediência. Era resultado de poder viver uma vida amando ao Senhor a cada dia e dando prova nos seus atos. Vivendo dessa forma, jamais a nação de Israel iria ser classificada como um povo fracassado, derrotado ou envolvido nas suas perdas. Mas era necessário escolher a quem obedecer. E a bênção que Balaão estava proferindo sobre o povo de Deus estava inclusa essas verdades que a nação de Israel deveria viver e ensinar aos seus filhos. O capítulo 23, o verso 18 do livro de Números, a Bíblia diz o seguinte, são as palavras de Balaão. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Balaão tinha nos lábios a resposta que Deus queria que Balaque pudesse entender. Um povo que foi abençoado por Deus não poderia ser amaldiçoado por um homem. Aqui há um paralelismo entre Deus e o homem. Um Deus imutável. Deus não muda. Se Deus abençoou, jamais ele irá voltar atrás. Jamais um homem pode contradizer a vontade do Senhor. Se aquele povo um dia foi escolhido e chamado por Deus para viver os seus propósitos, jamais Deus poderia voltar atrás.
E Deus estava aqui nesse paralelismo ensinando a Balaque que ele deveria se submeter à vontade do Senhor. E é onde nós encontramos na palavra de Deus, no capítulo 23, o verso 19, um texto que nós conhecemos. Deus não é homem para que minta. Deus não poderia mentir. Deus não poderia proferir uma palavra que não fosse verdadeira. Os seus desígnios são de fato eternos e verdadeiros. Portanto, Balaque deveria reconhecer e receber essas palavras como sendo divinas do Senhor. Nem filho do homem, Deus não é um mortal, Deus é imortal. Aqui está inseridos os atributos da divindade. Deus é eterno e, portanto, sempre será dessa forma. Deus não é homem para que se arrependa. A ação de Deus independe do que Balaque estava pedindo para que Balaão pudesse fazer. Balaque acreditava que, de acordo com a quantidade dos altares, poderia mudar a vontade do Senhor, ou os desígnios do Senhor. Mas Deus estava dizendo para que Balaão falasse a Balaque: não é pela quantidade de sacrifícios que você vai mudar a minha opinião. Você precisa entender que eu não sou um ser humano para que possa me arrepender da ação que tomei de conduzir esse povo à terra prometida. Capítulo 23, o verso 20, nós podemos ver que Deus usou Balaão para poder abençoar o seu povo. E não é a primeira vez e não foi a última vez que Deus usou instrumentos humanos para abençoar seres humanos, para abençoar o seu povo. Nós precisamos entender nessa manhã que o povo de Deus é como a menina dos olhos de um ser humano. Nós somos especiais para o Senhor. Por mais que nesse mundo nós passemos por lutas e dificuldades, nós não podemos nos esquecer que os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, sobre a face dessa terra. Deus sempre irá se manifestar para salvar a vida do seu povo, para proteger aqueles que o amam, para ver aqueles que vivem em fidelidade. Quando nós olhamos para a Babilônia, quando nós olhamos para o Egito, nós vemos em Babilônia Daniel e os seus amigos sendo protegidos pelo Senhor. Não foi diferente no Egito. José chegou ali, passou ao fundo do poço, mas a mão de Deus o tirou do fundo do poço e colocou no trono do Egito. O que eu e você, nos dias em que nós estamos vivendo, o que nós precisamos fazer, independente da dificuldade e as lutas que nós possamos viver, é continuar crendo no Senhor, é confiando no Senhor. Vivendo dessa forma, tenha certeza que nós estaremos agradando ao Senhor nos dias em que nós nos encontramos. Ao concluirmos o capítulo 23 do livro de Números, o verso 27, nós podemos ver que Balaque levou Balaão para vários cenários, para vários lugares, com o objetivo de tentar mudar a opinião de Balaão. De repente, Balaão pudesse proferir alguma palavra de maldição contra o povo de Deus. Mas uma coisa fica clara para nós nessa manhã: embora Balaão não fosse um judeu, mas Balaão tinha consciência e plena compreensão de quem era o Senhor. Ele sabia quem era o Deus Elohim, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Ele sabia quem era Jeová, Jirê, Senhor, Messias, que um dia viria aqui a essa terra, entregar-se para nos dar o direito da vida eterna. Meu amigo, independente da fé que nós professamos, o que nós temos que fazer nessa manhã é nos colocarmos nas mãos do Senhor, no Deus de Abraão, no Deus de Jacó, entregarmos a nossa vida nas suas mãos. Temos que seguir restritamente o que Ele pede para que nós possamos fazer. Deus se agrada daqueles filhos que são fiéis. Deus se agrada não da quantidade de sacrifícios, mas Deus se agrada daqueles que são obedientes, que buscam sacrificar o seu eu para viver as verdades do Senhor. Aqueles que vivem dessa forma, um dia verão a face do seu Criador. Aqueles que vivem dessa maneira, de uma forma santificada, terão a alegria de se encontrar com o seu Deus e viver com Ele por toda a eternidade. Por isso que nessa manhã, o meu compromisso e o teu compromisso nessa manhã é de viver uma vida de acordo com o que o Senhor pede para que nós possamos viver. Viver dessa forma nos dará o direito de um dia podermos encontrar com Ele e estarmos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos as nossas falhas. Por favor, Senhor, nos aceita da maneira que nós nos encontramos. Molda, transforma o nosso coração. Nos dê a graça e a alegria de um dia podermos estar com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você.
que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.